Cena 1, a lenda. E foi assim que aconteceu. Uma moça estava esperando um bebê. Ela desejava ter um menino. Seu esposo era marinheiro de um barquinho frágil como papel durante a semana. E aos sábados, ele navegava num navio baleeiro. Esse sim, forte como aço. Ele, diferentemente da esposa, desejava ter uma filha menina. Os dois clamavam aos seus anjos para que o pedido fosse atendido. Faziam até promessas. 9 meses se passaram e cada um na expectativa. A criança já estava com a passagem em mãos, esperando na estação para embarcar no trem da vida. No dia do nascimento, o pai foi o quem mais se alegrou. A mãe, claro, ficou muito emocionada. Mas a alegria do pai foi salpicada de mais vida, pois era uma linda menina. E ele já imaginava os lindos passeios que faria com ela. E as histórias que iria contar para ela, essas histórias do mar que os pescadores haviam lhe contado. Mas algo estranho aconteceu. Os deuses e os anjos parece que não entraram em um acordo sobre a criança. Pois aquela mesma menina que estava nos braços do pai se tornou agora um menino nos braços da mãe. E a cada minuto par, a criança era menino, mas a cada minuto ímpar, era uma menina. Para não assustar as pessoas do vilarejo e fazer com que elas fugissem, os dois resolveram cortar todo o cabelo da criança. Mas mesmo assim, todos perceberam algo de estranho em relação a ela. Uns juravam que era menino, e outros que era uma menina. Ninguém chegava a um acordo. Olhavam bem, era menino. Mas depois de um minuto, já tinham dúvida. Já para a criança, isso era muito natural. Ela não tinha contato com as outras. Da janelinha da sua casa, apenas observava as outras crianças indo e voltando da escola. Seu pai e sua mãe já a amavam muito. E para provar seu amor, diziam que se um dia no mar vissem um arco-íris, a levaria para passar por debaixo dele, acreditando que isso fosse resolver o problema. Um dia, seu pai precisou viajar no navio baleeiro para conseguir mantimentos para o vilarejo. O navio baleeiro estava muito sujo e despreparado. E ele, vendo o tempo bem aberto, resolveu partir no barquinho, tão frágil como papel, e se foi pelas ondas, sem saber dar a puca da natureza. À tardinha, ele ainda não tinha voltado do mar, e o tempo mudou, com rajadas e relâmpagos. Inesperadamente, uma tempestade. Todos correram à praia preocupados, mas infelizmente o pai nunca regressou. A mãe e o pai tinham muita força nas orações, como já vimos, e ela amaldiçoou todas as águas e pediu aos anjos que matassem o mar, pois o mar astucioso tinha levado seu grande amor. Os anjos se negaram, mas foram tantas as insistências que eles atenderam ao seu pedido. E aos poucos o mar foi secando, juntamente com as suas lágrimas de viúva. Tudo ficou seco e agreste. Enfurecidos, os habitantes do vilarejo, principalmente os pescadores e marinheiros, amaldiçoaram a viúva e seu luto, pois sem o mar seria impossível continuar vivendo. Odiaram-na, perseguiram a triste mulher e ela teve que fugir. Bruxa, bruxa, bruxa! Gritavam com tochas nas mãos. Não apenas o mar secou, mas também toda a água dos poucos rios e das poucas cacimbas.
A chuva, que é o mar do céu, também tinha se acabado e todos se foram do vilarejo. Apenas aquela criança sem gênero, ou com 2 gêneros, ou com um gênero a cada minuto, ainda com seus 3 aninhos de idade, ficou com a sua bisavó, mãe da mãe de seu pai, e que não tinha forças para abandonar o vilarejo. Cena 2. O bicho estranho. Beto anda por um caminho rupestre, recolhe pedras e gravetos. Cansado, senta em cima de uma pedra para descansar um pouco. De repente, a pedra se mexe, assustando o menino. Beto se afasta, observa, mas depois volta a sentar em cima da pedra, buscando descansar. A pedra se mexe novamente, assustando o menino. E eis que a pedra se ergue e se transforma em um bicho gigantesco que se aproxima da criança. O animal dilata a mandíbula e, com a língua esticada, besunta de saliva a face da criança e depois assopra na face jovem uma música desafinada e assustadora. Uau! O animal lambe a face do menino e depois dá um grande rugido, assustando sempre Beto. Porém, Beta, já um pouco sem paciência, grita com bastante força na frente do bicho que se assusta. O bicho começa a se distanciar e Beta corre atrás dele como um pedido para que não vá embora. A menina começa a observá-lo e, mais uma vez, o animal dilata a mandíbula e, com a língua esticada, besunta de saliva a face da menina. A menina engulha e se comporta como um bezerro ruminante. Mas ela entendeu aquele sinal do bicho. O animal o tomou como amiga. Beta se agarra ao bicho e dá um abraço afetuoso. Bicho a pega pelo braço e a coloca sobre suas costas. Há no animal a lentidão de um bicho preguiça com a elegância de um corcel. O animal cavalga com a minúscula criança agarrada às suas pelancas verdes e escamosas, no topo. Vão chegando a casa. A lua se posiciona no cume do céu, ofuscando o sol que desaparece em alaranjado horizonte. Um cheiro de alfazema de vovó invade o espaço. Um cheiro de polvilho, de tapioca com margarina e, por fim, um cheiro de baião com macarrão bem quentinho e saboroso. Cena 3. Baião com piqui e macarrão. Beta e o bicho vão à casa de pau a pique. Beta entra primeiro em casa e cumprimenta desconfiada sua bisavó, que está pondo o jantar à mesa. O bicho entra depois, todo espremido, pois a porta é do tamanho de uma agulha para o corpo lento. Bisavó se assusta e senta numa cadeirinha de balanço. Beta vai ao encontro para acalmá-la e conta que achou o bicho em uma floresta e que ele é bastante dócil. Bisavó parece acreditar, sente que sim com a cabeça, mas continua a observar o bicho com um olhar bastante misterioso. O bicho faz menção de sentar na cadeira, porém a engole com bastante ferocidade. Beta e bisavó se assustam. O bicho parece passar mal e cospe a cadeirinha já danificada pelas suas mandíbulas. Bisavó pega uma toalha e se senta no chão. Beta recolhe alguns utensílios do jantar, talheres e pratos e também se senta no chão. Bicho devora tudo com muita satisfação. Lá fora, um cachorro começa a latir ao pé da janela. O monstro fica curioso com o latido do cachorro lá fora. Na sua terra ele nunca ouvira um som tão bonito e suave. Tomado pela emoção da beleza incógnita, o monstro chora em silêncio. Seu macarrão fica todo cheio de lágrimas e, ao olhar para o prato, ele se lembra das vezes em que se sentou à beira do rio para ver as enguias nadando no raso.
Beto percebe as lágrimas que estão despencando do bicho e, avisado pela sua bisavó, corre para pegar pequenas bacias e aparar aquela água que despenca com fartura. Lá fora, o cachorro continua a latir. A fragrância do baião multiplica sua fome numa tabuada sem fim. Do bocal canino, a baba despenca como cascata. Acalme-se, querida baleia. Já já lhe darão de comer. Espera. Baleia? É mesmo? O cachorro é, na verdade, uma cadela e eu não lembrava. Desculpem, não sou um narrador tão onisciente. A mesma baleia de Graciliano, talvez. A cadelinha entra na casa toda animada juntamente com Beta e latindo alto, assustando o bicho que corre e parece amedrontado. A cadelinha fica feliz ao avistar a bisavó. Salta sobre seu colo, balançando seu rabinho de cotó. Logo depois, se aproxima do bicho e vai em direção a ele. Parece que vai mordê-lo. O bicho se aproxima lentamente da cadelinha. Baleia o lambe com felicidade. O bicho estranha. Beto e bisavó riem muito. O menino ajuda a sua boa velhinha a retirar do chão os utensílios de jantar. Cena 4. A lenda do bicho. Já tarde, sentado no chão da casa humilde de pau a pique, estão Beta, Baleia e o bicho. Nossa bisavó é uma grande contadora de histórias. E, costurando sua colcha de retalhos, conta mais um de seus causos. Hoje vou lhe contar uma história que há muito tempo já queria ter lhe contado. A história de um bicho. Faz mais de 10 anos que ele apareceu pela primeira vez. Essa terra não era assim como se vê hoje. Tudo aqui era cheio de água, cheio de peixe no fundo dos rios e de enguias no raso. Quando eu vi o bicho pela primeira vez, eu fiquei assustada e peguei uma pedra muito grande para me defender. Mas olhei para os seus olhos inocentes, esses olhos de alma boa, e percebi que era apenas uma alma filhote perdida. Ainda não sabia, mas parecia ter um grande motivo para a chegada do bicho. Pois no mesmo dia em que ele apareceu, tudo tinha começado a secar, não por culpa dele, mas de um feitiço que acabou com toda a água do vilarejo. O bicho, ainda filhote, surgiu das profundezas do mar que secou. E ele, que parecia ter a saída para quebrar o feitiço, foi embora. Ainda não era tempo de findar a seca recém-chegada. O bicho precisava cumprir sua jornada de crescimento. O vilarejo tinha que enfrentar algumas transformações. A certeza que ficou era a de que se o bicho voltasse, tudo iria ganhar uma nova vida. Ninguém acreditou que o bicho voltaria, nem tampouco que seria a saída para toda a sede que havia tomado conta de tudo. Então abandonaram o vilarejo. Mas eu fui tomada pela esperança de quando o bicho enfim crescesse, algo mudaria nessas terras e na vida de quem resolveu ficar. Beta, que até então ouviu a história com distanciamento, sente sono e vai até o seu quarto. Bicho a segue na esperança de também ter um leito para descansar. Deitado na barriga do bicho, no seu quarto, Beto foi tomado pelo estranhamento. Será que sua bisavó tinha ido para o telhado da casinha fazer pipocas? E à noite? Será que sua bisavó tinha perdido o atinho das atitudes sensatas? Beto não estava entendendo patavina,
pegou o seu lençol de cambraia e se sentiu amedrontado. Pipocas estavam estourando no telhado. Pipocas estavam estourando no telhado. Pipocas estavam estourando no telhado? Ah, era a chuva! A chuva que caía no telhado e fazia um som semelhante ao estourar de milhos de pipoca. Depois de 10 anos, o vilarejo recebia a chuva novamente. Todos olharam para o bicho e festejaram, com muita alegria. Um barulho, no entanto, cortou o prazer do som. Um trovão alto, como um canhão militar. E depois outro, e depois outro, e depois outro. E aquilo que parecia estourar de pipocas foi se transformando num som de pedras de granizo que caíam sobre o telhado. A chuva estava engrossando. A casa tremeu como se estivesse ficando flácida. Baleia deu uma típica choradinha de vira-lata assustada. Foi o tempo de todos se abraçarem com o bicho e se agarrarem às suas pelancas já semi-transparentes. O telhado da casinha desabou e todos ficaram submersos numa água marrom que surgiu agora despencando em gotas com mais de 20 quilogramas. Cena 5. O braço do pai. O vilarejo se tornou um oceano que cobriu até as chapadas do leste. O bicho estava nadando exausto há mais de 10 horas. E em cima dele, cansados, estavam bisavó, baleia e a criança. Todos desamparados e trêmulos. No céu, nem sequer um pedacinho da lua, antes cheia de vida. A chuva foi ficando rala até se findar em gotículas de orvalho. Ondas espumosas se encrespavam nas laterais lodosas do bicho. O bicho finda seu nado bruscamente. A menina desliza pela cabeça dele e tenta inutilmente abrir seus olhos de réptil, maiores que o corpo dela. Todos percebem que o bicho se foi, deixando o corpo sem vida para lhe servir de meio de transporte até um lugar firme. Um ato de generosidade que só mesmo um Deus poderia ter feito. O bicho era um Deus. Então era o bicho, além de um deus estrangeiro, um grande amigo, pois os amigos fazem de tudo para proteger o outro. A menina cai em prantos e, para dar um fim à sua dor, mergulha na água para encontrar o pai. A água está demasiadamente fria e pela primeira vez na vida ela, uma menina do sertão, sentiu frio. É como sentir um calor que faz tremer, pensou, sem refletir muito no pensamento. E no momento em que começou a se afogar, ela já era agora um menino. Desesperada, a bisavó se agitou no topo do animal tentando pegá-la das águas, esticando o braço. Mas as ondas já a afastaram do cadáver barco do Deus amigo. Ao longe, se tingindo das luzes da alvorada, um barco surge, se aproximando juntamente com a aurora. O vento bate tão forte que as velas o fazem navegar em uma velocidade inacreditável. Era um barco frágil, cheio de cicatrizes de uma cor de papel pálida, e as águas ao redor eram brumosas. Na proa do navio estavam um homem e uma mulher. O coração de Beta, pois era agora novamente menina, lhe disse algo, e ela se lembrou da frase que sua bisavó tinha lhe dito há alguns minutos. O que o seu coração diz é verdade. Então só podia ser verdade? Pai, mãe, e o braço do pai lhe puxou.